Eles me chamam de vilão. Dizem que fui consumido pelo poder, que destruí tudo por ambição. Mas poucos se lembram de quem eu fui antes da guerra, antes do ódio, antes do Tsukuyomi infinito. Meu nome é Madara Uchiha, e esta é a história que ninguém contou. A história de um garoto que sonhava com a paz, de um líder que acreditava que os clãs podiam viver em harmonia, de um amigo que confiou em Hashirama Senju e teve o coração partido. Eu não queria dominar o mundo. Queria salvá-lo, queria libertá-lo da dor, da perda, da guerra sem fim, mas o mundo não quis ser salvo. E quando o sonho se desfaz, tudo o que resta é a sombra. Esta é a minha confissão, não para justificar, mas para revelar. Porque antes de ser o inimigo, eu fui o idealista, e o plano que todos chamam de loucura nasceu de um desejo puro, o desejo de acabar com o ciclo eterno de sofrimento. O Tsukuyomi infinito não foi um erro, foi a última tentativa de paz, mas como tudo que é absoluto foi rejeitado. E assim, o herói virou ameaça, o sonho virou pesadelo, e eu virei Madara. Nasci em tempos de sangue, meu clã, os Uchihas. Vivia em guerra constante com os Senju. Cada dia era uma batalha, cada noite, um luto. Perdi irmãos, amigos, parte de mim. Mas mesmo assim, eu sonhava. Sonhava com um mundo onde crianças não precisassem lutar, onde os clãs pudessem viver juntos, onde a paz não fosse apenas uma pausa entre guerras. E então, conheci Hashirama. Nos tornamos amigos, rivais, sonhadores, juntos. Fundamos a Vila da Folha, a primeira tentativa real de paz, mas a paz é frágil, e os corações dos homens são volúveis. Logo, a política corrompeu o sonho. A desconfiança cresceu, e o nome Uchiha virou sinônimo de ameaça. Fui empurrado para a margem, chamado de radical, de perigoso. E quando percebi que o sistema que criamos estava podre, decidi destruí-lo, para reconstruir algo melhor, algo absoluto. O Tsukuyomi infinito não foi um plano de dominação. Foi um plano de libertação. Um mundo sem dor, sem guerra, sem perda. Um mundo onde todos pudessem viver em paz, mesmo que fosse uma ilusão. Mas ninguém quis entender. E então me tornei o vilão da história. Agora eu conto tudo porque a verdade nunca foi contada. Se você quer conhecer o verdadeiro plano de Madara, inscreva-se agora. Acompanhe essa saga trágica e reveladora sobre o sonho que virou guerra. Eu era apenas um garoto quando comecei a entender o que era perder. A guerra entre os Uchihas e os Senju não era uma disputa por território. Era uma rotina de morte. Meus irmãos caíam um a um, e com cada enterro eu sentia o mundo se tornar mais frio. Cresci cercado por ódio, mas mesmo assim havia algo dentro de mim que resistia. Um desejo silencioso, quase ingênuo. Paz. Eu queria que tudo aquilo parasse. Queria que os clãs deixassem de se matar. Queria que as crianças pudessem crescer sem carregar espadas. Foi nesse cenário que conheci Hashirama. Ele era diferente. Falava de um mundo onde os ninjas poderiam viver juntos, onde os filhos não precisariam herdar a guerra dos pais. Nos tornamos amigos. Mesmo sabendo que nossos clãs eram inimigos, encontrávamos refúgio em nossas conversas, em nossos sonhos. Éramos dois garotos tentando imaginar o impossível. E por um tempo, eu acreditei que era possível. Acreditava nele, acreditava em nós. Mas a realidade não perdoa sonhadores. Quando descobrimos nossas identidades, fomos forçados a nos afastar. Hashirama era Senju, eu, Uchiha. E isso bastava para que nossas famílias nos separassem. Ainda assim, o vínculo permaneceu. Crescemos, lutamos. E mesmo em lados opostos, continuamos acreditando que havia um caminho. Quando Hashirama propôs a criação de uma vila onde todos os clãs pudessem viver em paz, eu fui o primeiro a apoiar. Era o sonho que compartilhávamos desde crianças. E pela primeira vez, parecia que o mundo estava mudando. A fundação de Konoha foi um marco.
Os Uchihas e o Senju lado a lado, construindo algo novo. Eu me tornei líder do meu clã. E Hashirama, o primeiro Hokage. Mas foi aí que tudo começou a ruir. A liderança de Hashirama, embora bem intencionada, começou a favorecer o Senju. Os Uchihas eram vigiados, isolados, tratados como ameaça. E eu, que havia acreditado na paz, comecei a ver o sonho se distorcer. Tentei alertar, tentei negociar, mas fui ignorado. Meu clã começou a me pressionar, e eu comecei a duvidar. A amizade com Hashirama se tornou um peso. Eu o admirava, mas também o culpava. Ele não via o que estava acontecendo, ou fingia não ver. Quando propus que os Uchihas tivessem mais autonomia, fui acusado de querer dividir a vila. Quando questionei as decisões do conselho, fui chamado de radical. E quando decidi me afastar, fui rotulado como traidor. O mesmo garoto que sonhava com paz, agora era visto como ameaça. E foi nesse momento que percebi. O sistema que criamos não era a solução, era apenas uma nova forma de controle. Eu deixei Konoha, não por vingança, mas por convicção. Comecei a estudar os antigos textos, as lendas do Rikudou Sennin, os segredos do chakra. Descobri o poder do Sharingan em sua forma mais profunda. E com isso, nasceu uma nova ideia. Se o mundo não podia viver em paz por escolha, talvez pudesse viver em paz por imposição. O Tsukuyomi infinito começou como uma hipótese, uma utopia forçada. Mas quanto mais eu via o mundo se destruir, mais ela fazia sentido. E assim, o menino que sonhava com paz começou a planejar o impossível. Aos olhos da vila, eu havia me tornado um problema. Não importava o quanto eu tivesse lutado para fundá-la. Não importava o sangue que derramei para garantir sua existência. Bastou que eu questionasse a ordem estabelecida para que me tornasse um inimigo. O conselho me observava com desconfiança. Hashirama, mesmo tentando manter a paz, já não conseguia me defender. E meu próprio clã, pressionado e acuado, começava a se dividir entre os que queriam se submeter e os que desejavam se rebelar. Foi nesse ambiente de tensão que percebi. A paz que construímos era uma ilusão. A vila era apenas uma nova forma de guerra, mais silenciosa, mais política, mas igualmente cruel. Os Uchihas foram empurrados para a margem, vigiados, isolados. A promessa de igualdade se dissolvia a cada reunião, a cada decisão tomada sem nossa voz. Eu via nos olhos dos meus companheiros o mesmo olhar que vi nos campos de batalha. Medo, frustração, raiva. E eu sabia que, se nada fosse feito, o ciclo recomeçaria. Foi então que comecei a buscar respostas fora dos limites da vila. Mergulhei nos textos antigos, nas escrituras do sábio dos 6 caminhos. Descobri a origem do chakra, a história dos Otsutsuki e os segredos do Rinnegan. A cada descoberta, minha visão se ampliava. O mundo não era apenas injusto, era construído sobre uma mentira. A liberdade era uma farsa. A dor era inevitável. E a única forma de acabar com o sofrimento era reescrever a própria realidade. O Tsukuyomi infinito surgiu como uma ideia remota, quase mística. Um mundo onde todos estariam conectados por um sonho eterno, livre de guerra, de perda, de ódio. Um mundo onde ninguém precisaria matar para sobreviver. No início hesitei. Seria certo impor uma ilusão a todos? Mas quanto mais eu via a vila se corromper, mais claro ficava. O livre-arbítrio dos homens era a raiz da destruição. Eles sempre escolheriam a guerra. Sempre encontrariam um motivo para se odiar. E se não podiam escolher a paz, então eu escolheria por eles. Foi nesse momento que conheci Zetsu. Ele se apresentou como um remanescente da vontade do mundo, um mensageiro do destino. Falava com reverência sobre Kaguya, sobre o plano de salvação, sobre a necessidade de um novo começo. Eu, cego pela minha convicção, não percebi que estava sendo manipulado. Zetsu alimentava minhas dúvidas, reforçava minhas dores
e me guiava sutilmente para o caminho que ele mesmo havia traçado. Mas naquele momento, eu acreditava que era meu plano, minha escolha. Voltei a Konoha uma última vez. Enfrentei Hashirama. Pedi que se unisse a mim, que enxergasse o que eu via. Ele recusou. Disse que ainda acreditava nas pessoas, que a paz verdadeira só poderia vir da liberdade. Eu o amava como um irmão, mas naquele instante, entendi que estávamos em lados opostos, lutamos. E eu perdi, mas mesmo derrotado não desisti. Fingi minha morte, me escondi e continuei trabalhando, porque o sonho ainda estava vivo, e eu faria o que fosse necessário para realizá-lo. Quando despertei o Rinnegan, não foi por ambição, foi por necessidade. Eu havia compreendido que o Sharingan, por mais poderoso que fosse, era apenas uma parte do quebra-cabeça. O verdadeiro poder estava além, nas origens do chakra, na sabedoria do sábio dos 6 caminhos. O Rinnegan me permitiu enxergar o mundo com outros olhos. Literalmente, vi padrões que antes eram invisíveis. Compreendi forças que regiam a realidade e percebi que o destino dos ninjas estava preso a um ciclo de dor que se repetia há séculos. Foi nesse momento que Zetsu se revelou por completo. Ele não era apenas um aliado, era um arquiteto oculto. Falava com reverência sobre Kaguya, sobre a árvore divina, sobre o plano de reconectar todos os seres humanos em uma única consciência. Ele me mostrou textos antigos, fragmentos de história que haviam sido apagados. E eu, já tomado pela convicção de que o mundo precisava ser refeito, aceitei sua ajuda. O que eu não sabia era que Zetsu não servia ao meu plano. Ele me usava para cumprir o dele. Com o Rinnegan, comecei a preparar o terreno. Criei o Gedomazo, a estátua demoníaca que serviria de receptáculo para as bijus. Planejei a coleta das bestas com cauda, a ressurreição do 10 caudas e o lançamento do Tsukuyomi infinito. Tudo parecia estar sob controle, mas havia algo errado. Zetsu sempre sabia demais, sempre estava um passo à frente, e aos poucos, comecei a perceber que ele não era apenas um mensageiro, era uma sombra do passado, moldada pela vontade de Kaguya. Mesmo assim continuei, porque o plano, mesmo contaminado, ainda fazia sentido. O mundo precisava ser libertado. As guerras continuavam, os clãs se dividiam e a dor se espalhava como veneno. Eu observava de longe, escondido, enquanto os eventos se desenrolavam. A morte de meu clã, o surgimento de novos conflitos, a ascensão de ninjas como Nagato, Obito e até mesmo Naruto. Cada um deles era uma peça. E eu, como estrategista, movia os fios com precisão. Obito foi minha aposta mais arriscada. Um garoto quebrado, moldado pela dor, que carregava em si o potencial para executar o plano. Eu o treinei, o guiei, e o deixei acreditar que era o autor da ideia. Mas no fundo, tudo seguia o roteiro que eu havia escrito. Ou pelo menos, era o que eu pensava, porque Zetsu, silenciosamente, reescrevia as páginas. Ele manipulava os eventos, distorcia as intenções e preparava o retorno de Kaguya, algo que eu jamais desejei. Quando finalmente fui ressuscitado, já era tarde. O plano estava em andamento, mas não era mais meu. Eu havia sido usado. O Tsukuyomi infinito foi ativado, mas não como libertação, como armadilha. E Kaguya, a deusa selada, retornou. Naquele momento compreendi a ironia. O homem que tentou salvar o mundo havia se tornado o instrumento de sua maior ameaça. E tudo porque, no fundo, eu acreditei demais. Acreditei que o mundo podia ser curado à força. Acreditei que o poder podia substituir o afeto. Acreditei que eu era o único capaz de mudar tudo. Quando fui ressuscitado, não havia mais espaço para a redenção. O mundo me via como uma ameaça absoluta. E talvez, naquele momento, eu realmente fosse. O plano estava em curso. O Tsukuyomi infinito estava prestes a ser ativado. As bijus haviam sido reunidas. O 10 caudas despertado.
e o céu começava a se curvar diante da minha vontade. Mas algo me incomodava. Não era o poder, era o silêncio, a ausência de Hashirama, a ausência de compreensão. E então surgiu Naruto. Ele não era apenas um ninja talentoso. Era a personificação do que eu havia perdido. Um garoto que acreditava na paz, mesmo tendo crescido em meio ao desprezo, que lutava por seus amigos, mesmo sendo rejeitado, que carregava o poder do sábio dos 6 caminhos, mas escolhia o caminho da empatia. Quando o enfrentei, não vi apenas um oponente. Vi uma lembrança. Vi Hashirama. Vi o garoto que eu fui. Naruto não tentou me destruir. Tentou me entender. Falou sobre escolhas, sobre dor, sobre legado. Disse que a paz verdadeira não podia ser imposta. Tinha que ser construída. E pela primeira vez eu hesitei. O Tsukuyomi estava ao meu alcance, mas a dúvida crescia. E então, Zetsu traiu. Usou meu corpo como receptáculo. Invocou Kaguya, o plano que eu acreditava controlar. Nunca foi meu, eu fui apenas um meio, um degrau, um erro. Enquanto Kaguya se manifestava, eu observava em silêncio. O mundo estava em perigo. E eu era o responsável. Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi lutaram com tudo o que tinham. E eu, pela primeira vez, não lutei. Apenas assisti. Vi o que significava confiar. Vi o que significava proteger. Vi o que significava ser parte de algo maior. Quando Kaguya foi selada e o mundo voltou ao equilíbrio, eu soube que meu tempo havia acabado. Antes de desaparecer, falei com Naruto. Disse que ele havia me mostrado o que eu havia esquecido, que o sonho não estava errado, apenas incompleto, que a paz não era um jutsu, mas uma jornada, e que talvez o mundo não precisasse ser reescrito. Apenas compreendido, Naruto me ouviu. Não com rancor, mas com respeito. E naquele instante, eu senti algo que não sentia há décadas. Leveza. O último confronto não foi uma batalha, foi uma revelação. O plano que nasceu do idealismo, que se corrompeu pela dor, que foi manipulado pela ambição. Terminou com compreensão. Eu não fui derrotado por força, fui vencido por empatia. E isso, mais do que qualquer jutsu, foi o verdadeiro poder. O poder que eu havia esquecido. O poder que Naruto carregava. O poder que pode, um dia, salvar o mundo. Quando meu corpo começou a se desfazer, senti o peso de tudo o que construí. E de tudo o que destruí. O plano que nasceu de um sonho terminou como uma ameaça global. O nome Madara Uchiha, que um dia significou liderança e esperança para meu clã, agora era lembrado com medo. Mas antes de desaparecer, eu compreendi algo que nunca havia aceitado. O mundo não precisava de controle, precisava de tempo, precisava de pessoas dispostas a errar, aprender e tentar de novo. Naruto me mostrou isso. Não com palavras, mas com ações. Ele lutou por todos, mesmo por aqueles que o rejeitaram. Ele acreditou em mim, mesmo quando eu já não acreditava em nada. E ao vê-lo, percebi que o que eu tentei forçar com o Tsukuyomi infinito, ele estava construindo com empatia. A paz que eu quis impor, ele estava cultivando com diálogo. E isso me fez entender que talvez eu não estivesse errado por sonhar. Apenas por tentar realizar o sonho sozinho. Antes de desaparecer, deixei uma mensagem. Um jutsu de memória, selado nas ruínas do antigo templo Uchiha. Nele, contei tudo. Minha infância, minha amizade com Hashirama, a fundação de Konoha, a queda, o plano, a manipulação de Zetsu e o retorno de Kaguya. Não para justificar, mas para alertar. Para que um dia alguém encontrasse e entendesse que até os maiores erros podem nascer de intenções puras, que até os vilões têm histórias, e que o verdadeiro legado não está no poder, está na verdade. Sarada, filha de Sasuke, encontrou esse selo anos depois. Ela leu em silêncio, absorvendo cada palavra. E ao terminar, não me odiou. Ela compreendeu. E com isso o ciclo foi quebrado. O nome Madara voltou a ser pronunciado,
Não como ameaça, mas como lição. Uma lembrança de que o mundo ninja precisa de vigilância, de compaixão e de coragem para enfrentar seus próprios fantasmas, e que a paz, por mais difícil que seja, ainda é possível. Hoje não estou mais aqui, mas minha história permanece, não como um plano falho, mas como um alerta, porque o verdadeiro inimigo nunca foi um clã, uma vila ou um nome. Foi o medo de confiar, o medo de perder, o medo de mudar. E enquanto houver ninjas como Naruto, como Sarada, como aqueles que escolhem o caminho da luz mesmo em meio à escuridão, há esperança. O sonho não morreu, ele apenas mudou de mãos. E talvez um dia ele floresça de verdade.